E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, do nosso curso de Lógica de Programação, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo e hoje nós vamos dar continuidade, certo? Na aula 6 e vamos tratar sobre laços de repetição, tá? Esse aqui é o tópico, né, o nosso roteiro de aulas, que serão divididas em três partes, tá? Nesse primeiro momento eu vou estar falando dos laços de repetição, né, o conceito do para, certo? No segundo momento, eu vou falar sobre o do enquanto e o repita. Eles são bem simples, tá, de entender, e com a prática vocês vão pegando toda a lógica dele, certo? Então, laços de repetição. Bem, pessoal, basicamente esses laços de repetição, ele vai ser utilizado, como o próprio nome diz, para repetir. O intuito da própria programação, a ideia é que a gente sempre fique otimizando o nosso programa e sempre facilitando, né, otimizando o máximo do código possível para que a gente diminua o número de linhas. Então, o laço de repetição ele vai ajudar muito para que a gente não faça, na verdade, para que a gente faça as repetições desnecessárias que a gente poderia estar eventualmente fazendo manualmente. Um exemplo. Geralmente, para a gente gerar um menu, a gente vai precisar de. A gente vai precisar escrever vários escreva. Ou se não, para a gente cadastrar nomes de pessoas, a gente vai precisar. Cadastre a primeira pessoa, cadastre a segunda pessoa, cadastre a terceira pessoa, a quarta pessoa. Ou seja, a gente tinha que fazer vários escreva. Utilizando o laço de repetição, a gente pode estar cadastrando sem a necessidade de repetir várias vezes. E o próprio programa ele repetindo tanto o escrevo quanto a entrada do dado. E é com isso que a gente entra no nosso primeiro laço de repetição, que é o para, certo? O que seria esse para? Ele é uma estrutura de controle de fluxo que permite repetir o bloco de instruções um número específico de vezes. Ou seja, a característica principal do para é que a gente vai ter uma repetição que a gente mesmo vai limitar. Quando a gente tiver diante de um problema, onde a gente vai ter necessidade de repetir o programa em um número específico, a gente sabe quantas vezes ele vai ter que repetir, a gente usa a função para. Tá? Vamos supor, na aula anterior a gente fez a criação de um menu, não foi? Onde a gente tinha três opções. Se eu sei que eu vou ter que gerar um menu com três opções, eu coloco para o programa ficar gerando aqueles vários escrevos que a gente fez três vezes. E eu limito isso daí. É um exemplo bem mais para aplicar aí só na relação de um número certo que eu sei, tá? Número certo. Então, basicamente, vai ser para isso. Quando eu tenho, eu sei quantas vezes meu programa ele tem que repetir, eu uso o nosso comando para, certo? Então, aqui eu criei uma lógica para o para. Né? Eu criei duas analogias, né, retratando de academia e estudos. Uma analogia que é da parte mais prática, né, que a gente consegue vivenciar, usando o nosso comando de repetição para, certo? Aqui, vejam, se atentem na questão da estrutura, tá? A estrutura do código para, primeiramente, a gente vai ter o nosso comando para. Aqui dentro, que é o repetição, aqui vai ser uma variável que a gente vai estar armazenando os números de vezes que o programa vai repetir. Seria uma contagem, tá? Ou seja, na primeira repetição, essa variável aqui ela vai tomar o lugar 1. Na segunda, ela vai receber, né, o valor 1. Na segunda repetição, ela vai receber o valor 2. E assim sucessivamente até chegar ao nosso limite, tá? Aí, para eu limitar, seria de 1 até 10 e faça. Aqui dentro,
vai ser o programa que vai estar repetindo, certo? E aí eu finalizo com FIPARA, ok? Então, basicamente, nossa estrutura de repetição para vai ser assim. Então, e indo para a parte da analogia, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente vai para a academia, né, a gente vai precisar fazer uma determinada repetição de exercício. Né? A gente faz uma repetição. E a gente sobe e levanta peso. E tem vezes que o personal, né, ele vai limitar, ele vai dizer, ó, não faça nem menos que 10 e nem mais que 10. Eu quero que você faça 10 repetições. Beleza. E aí você vai, faz a primeira. Você levanta o peso, 1, baixa o peso, 1, 2, aí 3, até chegar ao 10. E assim vai funcionar. Então, pronto. Fiz meu código aqui, ele veio para cá. Inicialmente, minha repetição vai valer 1. Então, levante o peso, uma vez, levantou o peso. Baixe o peso, uma vez, baixou o peso. Quando finalizou, veja que eu ainda tenho até 10 ainda para fazer. Então, nosso programa vai fazer o quê? Saltar de volta para cá. E aí vai, nossa repetição agora vai começar a valer 2 e vir para cá. Levante o peso, segunda vez. Baixe o peso, segunda vez. Ainda falta. E assim até chegar em 10. Tá? Essa é a lógica do nosso comando para. Tá? E aí eu apliquei também para a questão de estudo. Vamos supor, vou fazer uma leitura de 10 páginas. Você diz, ó, eu vou ler 10 páginas desse livro. Então você aplica, né, um comando e aí você vê para ler de 1 até 10. Ou seja, o ler vai receber, né, as variáveis, né, que eu limitei. Então, inicialmente, leio página 1. Eu li a página 1. Ainda falta 9 páginas. Ele vai subir. Vai passar o ler, vai valer 2. Vai descer, lê página 2. Depois, lê página 3. Até chegar no 10. Então, basicamente, é isso daí. O para, ele é bem simples de entender. Ele é bem fácil de compreender, porque ele vai repetir com base no valor que você colocar. Você vai limitar, certo? Aqui eu fiz um exemplo de uma tabuada, tá? Eu vou colocar esse código aqui no Visual G e aí a gente vai estar analisando ele, certo? Então, pessoal, a gente está aqui na nossa área de trabalho, certo? O nosso código aqui vai tratar de uma tabuada, tá bom? E vamos analisar as questões das variáveis, certo? Aqui eu vou ter 3 variáveis. Uma vai ser responsável para realizar a contagem daquilo que eu expliquei. Como vai ter uma repetição, a gente vai precisar de uma variável que faça essa contagem, né, dos números de repetição que eu limitei. E ele está bem aqui, ó. Né? Ele vai ficar recebendo os valores do meu limite de repetição. A gente vai precisar do número de outra variável responsável para receber o número da tabuada que a gente vai querer. Por quê? Eu não expliquei, até peço perdão, eu não expliquei o programa. Basicamente, a gente vai escolher qual tabuada a gente vai querer. Então, a gente digita um valor, se for 6, aí você vai receber a tabela da tabuada de 6, certo? Se for 5, tabuada de 5, tá? Então, esse número aqui vai ser a responsável para receber esses valores, né, da tabuada que a gente deseja. E o resultado é justamente o resultado da multiplicação das tabuadas, ou seja, que a gente tem o resultado de cada um, tá? Partindo agora para a parte do início do nosso código, a gente vai ter aqui uma recepção, né? Olá, sou um programa de tabuada. E aí escolha uma tabuada que você quer. Digite apenas números. Aí eu digito o número aqui, ele vai receber esse valor, tá? Vindo aqui para o para, né? Eu tenho que para contagem de 1 até 10. A tabuada a gente tem a multiplicação de 1 até 10. E aí dentro dela, o que eu vou querer que fique se repetindo? A multiplicação. Eu quero que no primeiro momento ele faça a multiplicação do 1.
Depois de 1 vezes o valor que eu coloquei. Vamos supor que eu coloco o valor 5. Quero que ele faça 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até 5 vezes 10. Tá? Então veja, o resultado, ou seja, o resultado recebe o número que eu coloquei, que eu fixei, vezes a contagem. A contagem é o que vai ficar variando de 1 até 10. E aí eu fiz um escreval para ficar mostrando na tela os resultados, tá? Do número, e a variável número, vezes a contagem, né? E igual ao resultado, mostrar aquela estruturazinha. E aí eu finalizo com fim para. Eu vou colocar, vou rodar o código de forma que a gente veja passo a passo do código sendo executado, tá? Então, essa forma aqui é rodar passo a passo. F8, ou se não, você aperta F8. Vou apertar F8. E aí eu vou ficando apertando F8 para ele indo cada linha. Então, algoritmo tabuada, variável. Vejo que quando eu passar aí, ele vai computar todas as variáveis. Computou. O Lawson é um programa de tabuada. Escolha o número. Beleza. E aí, leia número, eu quero a tabuada de 6. Computou. E aí eu entro, né, dentro do laço de repetição. Então, no primeiro momento, minha contagem vai passar a ser 1. Vocês podem ir acompanhando aqui, para ver, né, a variável contagem mudando de valor de acordo com o que ela vai repetir. Então, contagem é 1, primeira repetição, resultado, número, que é 6, vezes 1, e aí no resultado eu vou ter 6. Tenho minha primeira resposta, computou. Como é até 10, eu vou ficar repetindo até chegar ao 10. E ele vai realizando o mesmo processo. Contagem passa a ser 2 e multiplica pelo número que eu fixei, que no caso é 6. E aí vai até chegar no 10. Pronto. Eu fui fazendo passo a passo, mas eu vou fazendo de uma forma mais rápida, né, para vocês verem. Eu escolho 4, pronto. Gerou toda a minha tabuada. Agora imagine se a gente não tivesse esse laço de repetição. A gente tinha que criar várias multiplicações usando, ficando mudando aqui, ó. O número vezes 1, número vezes 2, o número vezes 3. E ainda tem que criar vários escreva. Aqui a gente está simplificando o código em 2 linhas. E ele gera tudo isso daqui. Então, o laço de repetição é justamente isso. Ele otimiza nosso código. Ele facilita, deixa mais limpo o nosso código. Tá? Então, pessoal, nessa primeira parte, né, de laço de repetição, é isso, tá? Na nossa segunda parte, a gente vai estar tratando sobre o laço de repetição. Enquanto e posteriormente, a gente vai estar finalizando com o laço de repetição repita, tá? Então, eu espero que a aula tenha sido positiva, né, para vocês tenham entendido o conteúdo. Pratiquem, porque dessa forma vocês vão fixando cada vez mais toda a lógica de programação que está sendo apresentada, certo? Então, até a próxima aula.